abrir sua Bíblia no Evangelho de João. Amém, glória a Deus. Capítulo 3, vamos ler do 1 em diante. Mas, como foi falado na sexta, nós estamos aí há 7 domingos do batismo, amém? Dá uma glória aí. Glória a Deus. Então nós vamos preparar 7 domingos falando sobre o mesmo assunto: salvação, batismo, nova criatura, mudança de comportamento, mudança de pensamento. Então tem muito conteúdo, né, pastor, para aumentar, né? E eu fico feliz porque quando nós falamos sobre isso, nós temos um fruto da igreja, que é a transformação. Estava conversando, preparando a palavra hoje, eu lembrei, na conversa que estava fazendo com o pastor dele, daquele policial. E ele falou a seguinte frase: não, eu para ser pastor não dá porque eu sou meio difícil, né, irmão? E eu falei para ele assim, que a maior obra do Evangelho em nós é a transformação de vida. Ele pega aquele que não tinha jeito nenhum e faz Glória a Deus. ter jeito, amém? Amém. Essa é a proposta de Jesus para nós aqui na terra, sermos transformados através dele, da palavra dele, amém? Nós vamos ministrar só sobre esse assunto e hoje eu vou começar a abrir. E eu preparei uma pergunta só, né? Existem várias perguntas, talvez que você quer se batizar, ou está em dúvida, ou ainda não é batizado, mas precisa saber do assunto. Ou você aqui cristão já é batizado, mas tem pessoas que não é. E talvez essa pessoa já te perguntou isso e você não soube responder. Hoje é o dia que nós vamos sair com a mente clareada, amém? E o tema hoje é: por que eu deveria me batizar? Talvez você que já é batizado um dia perguntou isso: por que eu tenho que fazer isso? Né? Quais os benefícios para mim? Se você é um cara que vem através de para Jesus buscar algo em troca, com certeza passa na sua mente isso aí: por que eu tenho que batizar? Quais os benefícios? O que vai acontecer comigo? Amém? Então vamos ler a palavra? João, capítulo 3, verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Não é o Nicodemos. Nicodemos está aqui, né? Um dos principais judeus. Este de noite foi ter com Jesus. E ele lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode vir e ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Vamos parar por aqui, né? Aqui é um dos momentos onde Jesus ele fala acerca do batismo. Mas o batismo, na palavra de Deus, a gente começa a ver lá quando João Batista fazia isso. Quem conhece a palavra, né? João Batista pregava no deserto arrependimento, e aqueles que aceitavam essa palavra eram batizados, né? É tão marcante esse momento, por quê? Porque o próprio Jesus vai lá e é batizado por João Batista, a fim de nos dar o exemplo, amém? Então nesse momento João Batista batizava as pessoas, né, para o arrependimento. Jesus indo a caminho de João Batista para se batizar. Tem aquela frase que nós ouvimos muitas vezes, o próprio João Batista: eu só vos batizo com água, mas aquele que vier após mim
Os batizará com o Espírito e com fogo, a qual eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Então, o batismo começa aí já. Nós vemos que não é só um batismo, né? João cita 3, e aqui Jesus para Nicodemos cita 2. Aquele que não nascer da água e do Espírito não tem parte do reino de Deus. E João cita 3 batismos, né? O batismo com água, que é o que ele faz para arrependimento. O batismo com o Espírito, que é aquele a qual nós recebemos o Espírito de Deus em nós. Amém? E o batismo com fogo, que é o revestimento de poder. Eu queria colocar essa imagem que eu pedi, porque eu tenho que deixar isso bem claro, principalmente para você que está em dúvida se batismo ou não. Aqui eu procurei colocar os 7 passos da vida cristã: salvação, batismo nas águas, nova criatura, pura libertação, revestimento de poder e vida. Eu gosto de juntar os 3 primeiros, por quê? Porque os 3 primeiros têm a ver com o inicial da obra de Deus na nossa vida, que é salvação, batismo nas águas e nova criatura. O próprio Jesus disse para Nicodemos, né, o que era necessário? Ser uma nova criatura, nascer de novo. Mas quando uma criança nasce, ela já nasce adulta? Sim ou não? Nasce falando? Nasce sabendo fazer o que tem que fazer? Ou uma criança quando ela nasce dependente de alguém para muita coisa? Jesus ele usa essa analogia para nós na vida cristã. Ele não fala assim, você precisa nascer de novo, ser adulto e se batizar. Ele fala isso? Não. Jesus fala, nasce de novo. Seja uma nova criatura, nasce de novo. O ato de nascer de novo é você nascer da água e do Espírito. Então grava isso na sua cabeça, amém? Jesus está falando isso a respeito de Nicodemos, que ele precisava ser uma nova pessoa. E esses 3 passos são o primeiro, porque não tem como eu tirar batismo de salvação, amém? Por quê? Porque a Bíblia diz em Marcos, aquele que crer e for batizado será salvo. Então o Evangelho de Marcos ele junta os 2 como uma coisa só. Se você crê, você é batizado. Se você é batizado, você crê. Então se isso está acontecendo, você obtém através da graça a salvação. Então o primeiro ponto que eu queria colocar aqui para vocês está no verso 3. Quando Jesus fala, em verdade eu te digo que alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Então o ato, amados, de você se batizar, quando você decide fazer isso, eu quero te informar a primeira coisa, que não tem nada que você faça aqui na terra que vai aumentar ou diminuir o amor de Deus por você. Você pode pecar, pode fugir, você pode fazer um monte de coisas. A Bíblia diz que nada afasta o amor dele por você. Então, se você se batizar, Deus não vai amar mais você do que o outro, não. Mas o ato de se batizar é uma forma de eu demonstrar amor a Deus. Aleluia. Está mais envolvido sobre eu e Deus, não sobre ele e mim. Então, quando eu tenho essa atitude, a primeira coisa que Deus vem em nós aqui, eu estou tendo uma atitude de amor a Ele. Eu estou correspondendo o amor que Ele tem por mim. Então, a gente prega muito que nada separa o amor de Deus, né? E realmente é verdade. Mas e o seu amor por Ele? O que tem separado? O que tem impedido? Por exemplo, o que tem impedido de você de tomar essa decisão de se batizar, por exemplo? Então, o primeiro ponto é esse, né? Quando nós tomamos essa decisão, é o primeiro momento onde eu posso demonstrar uma retribuição do amor que eu recebi dele. E o João, lá nas cartas de João, ele fala, né, que nós não devemos amar por palavras, e sim por ação e verdade. Então, quando eu tomo essa decisão, a gente pode entrar aqui igual hoje, por exemplo, clamar por 1 hora, mais de ti, Senhor, mais de ti, menos de mim. Eu quero a tua presença, eu quero ver a tua face. Nós falamos isso com a boca, é muito mais fácil isso. Mas como está sendo a minha e a sua ação? Quando eu falo, a Bíblia diz, aquele que crê será salvo, lá em Atos, quando Paulo e Silas estão lá naquela situação, e aí eles clamam a Deus e vê um terremoto, destrói tudo, ninguém foge da cadeia. E aquele homem que estava lá zelando pela cadeia pergunta para ele, o que é necessário para eu ser salvo? O que Paulo respondeu? Crede somente e será salvo tu e tua casa. Crede somente.
Olhando para esse lado, a gente pensa que crer simplesmente falar, eu creio. Mas não é isso. Os passos que você dá vai determinar se você crê ou não. Por isso que Tiago lhe fala que você tem que se alegrar quando tem provação, porque é aí que Deus vai ver se você realmente crê. Então as minhas ações vai demonstrar se eu creio ou não. Muitos dizem eu creio, mas as ações não demonstram que crê. Se você não demonstra que você crê nas ações, quer dizer que o seu crer é da boca para fora. Então se você não crê como Deus disse que você tem que crer, você não usufrui daquilo que Ele tem para você. Aleluia. Amém? Então você tem que se preocupar. Pô, eu estou aqui seguindo a Cristo, beleza? Estou vindo para a igreja. Qual é a sua preocupação agora? Você precisa mudar as suas ações. Aleluia. Ah, eu tenho que parar de pecar, eu tenho que parar de fazer aquilo, aquilo, outro. Sim, realmente. Mas com as suas forças você não muda. Com a força do seu braço você não muda. Você precisa do Espírito Santo. Romanos capítulo 8. O verso inteiro diz o quanto você é fraco e o quanto você precisa do Espírito Santo para você ser transformado. Então, quando João Batista fala a respeito de batismo, ele cita água, Espírito e fogo. O água e o Espírito é quando eu e você cremos. Quando as suas atitudes demonstram que você crê. Nesse momento, a Bíblia diz que você passa a ter o Espírito Santo dentro de você. Quando eu realmente começo a demonstrar que eu creio, eu confesso a Cristo com meus lábios, eu creio que Ele é o meu Salvador, como a Jéssica pregou sexta-feira, o plano de salvação de Jesus, trazendo a vida de Moisés e apontando para Cristo, porque Jesus falou, toda a Escritura aponta para mim. Então ela trouxe o Velho Testamento, a história de Moisés, apontou o plano de salvação. Quando você crê nisso, com as suas bocas, e começa a trabalhar atitudes para demonstrar que isso é verdadeiro, neste momento você é batizado com o Espírito. Aleluia. O Espírito Santo passa a habitar em você. E qual a função do Espírito Santo dentro de um homem? O Espírito Santo vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então ninguém aqui consegue ser transformado se não tiver o Espírito Santo dentro de nós. É Ele que vai te convencer. Sabe quando você faz uma coisa errada e fica constrangido? Quem nunca, né? Você faz muitas vezes algo que até te agrada, mas depois a dor por ter feito é muito maior do que o prazer que o pecado ofereceu, por exemplo. Sabe por que está acontecendo isso? Porque o Espírito Santo está dentro de você. Aleluia. Ele está mostrando, filho, isso não é bom para você. Filho, quando eu digo na palavra que nós não podemos cobiçar a mulher do próximo, é porque isso não é bom para você. Sabe, quando a palavra diz que você não pode mais mentir, e você acaba, às vezes, mentindo sem querer, e vem aquele constrangimento, é o Espírito Santo falando assim, não faz mais isso não é bom para você. Então essa obra começa quando o Espírito Santo está dentro de nós. Ele começa a fazer uma obra interna no nosso coração, na nossa mente. Então precisamos dele, amém? E quando nós estamos nessa situação, talvez você está perguntando, por que eu devo batizar? Primeiro, porque você precisa do Espírito Santo. Para você ser uma pessoa melhor, para você evoluir, para você se transformar. E quando você vê que Ele está já fazendo essa obra maravilhosa em você, sabe, você saía da balada, de repente você não está tendo mais desejo igual antes, aí você insiste e vai, aí está na balada, você está se sentindo perdido, aí o Espírito Santo fala no seu coração, esse não é o seu lugar. Eu tenho algo muito melhor para você. Nessa condição, talvez você está se identificando agora. Essas condições é a condição para quem precisa ser batizado. O batismo é a manifestação externa daquilo que Deus já está fazendo internamente. Então nós, quando cremos, somos batizados. Nós somos batizados no Espírito e nas águas. Por isso que lá nos passos 6 eu coloquei o revestimento de poder. Por quê? Salvação, batismo na nova criatura. Então quando nós temos essa atitude, né? Eu creio em Jesus, demonstro que eu estou querendo mais dele mesmo, me batizo. Nesse momento a obra começa a acelerar. Ele começa a te moldar para você ser o quê? Uma nova criatura. Por isso que Jesus ele usa a analogia de nascer de novo. Então é como se a sua vida desse um reset. Você voltasse a ser uma criança. Não como Nicodemos entendeu, uma criança física, mas uma criança na maturidade espiritual. Então você começa a ser novo, você precisa de alguém para te direcionar.
Você precisa de alguém para te instruir na palavra, como uma criança. Você precisa lembrar, tipo, você tem que ligar uma pessoa domingo, 8 da manhã, para vir para a igreja, entendeu? Vai lá e liga, ô varão, vou para a igreja hoje. Então tem que fazer isso, é necessário. E às vezes a gente acha que nós temos que ser o super crente para batizar. Né, pastor? Não vou batizar porque eu ainda não sou um fariseu aqui igual o Nicodemos, professor dos professores, né? E não, Jesus fala, nascer, a palavra é essa, nascer de novo, começar do zero. O primeiro passo seu como cristão deve ser o batismo. É isso que Jesus nos ensina aqui. Segundo o entendimento, no mesmo verso, Jesus fala, pois aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Então o próprio Jesus está falando, se você não tomar atitude, existem coisas que você não vai acessar. Coisas que eu tenho para te auxiliar, para te ajudar, ferramentas para você ser um cristão melhor, um crente melhor, um homem melhor, uma mulher melhor, um filho melhor. Um monte de coisas que ele tem para te entregar, mas está sendo preso por quê? Porque você ainda não se batizou, por exemplo. Então, quem não nasce de novo não tem acesso ao reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Por isso que cura, a libertação está após o batismo. Quer dizer então que Deus não cura quem ainda não se batizou? Claro que cura. Se você olhar aqui, Nicodemos, quase falei Nicodemos. Nicodemos foi até Jesus por quê? Tenho visto que tu fizeste sinais e maravilhas. Então, sinais servem para quê? Para atrair as pessoas. Então, com certeza, Deus cura quem não é batizado. Como forma de sinal para essa pessoa se aproximar e desejar algo a mais. Então, nós, como filhos de Deus, ou como criaturas que ainda não são filhos de Deus, porque se você não sabe, nem todos são filhos de Deus. São filhos somente aqueles que creem no Filho. Quem não crê no Filho não é filho, é criatura. E essa criatura aguarda a manifestação dos filhos de Deus, amém? Amém. Então, quando nós não cremos ainda em Jesus, nós usufruímos do que Ele pode fazer. Uma cura, uma libertação, em forma de sinal para nos atrair. Para Ele você ter a oportunidade de desejar algo mais dele. E quando nós conseguimos ter essas ações, nós podemos usufruir 100% do reino dos céus. Por isso que João falou, o reino dos céus é tomado à força, e quem usa da força se apodera dele. Sabe o que é essa força? Não é você bater no irmão, não, nem. É você usar essa força para você entender que você precisa mudar. O pastor Luiz falou o quê? Tudo posso naquele que me... Sabe qual é o contexto dessa palavra? Se você ler esse livro que está lá em Romanos, o contexto, Paulo só fala de aflições que ele passou. Fui preso, tive fome, apanhei. Mas tudo posso naquele que me fortalece. O tudo posso não é conquista. O tudo posso é você consegue passar por essa situação difícil. Porque Deus te fortalece. Então quando eu creio em batismo e estou aqui, eu consigo usufruir do reino dos céus. Que é tomar a força. Por que a força? Para você mudar, meu irmão, não é fácil. Você precisa usar da força mesmo. Para você ir contra a sua natureza pecaminosa. Porque muitas vezes você está fraco, você perde. Porque santidade, o santo não é aquele que não tem pecado, mas é aquele que está em constante limpeza. Aleluia. Então não fique com medo de batizar e depois pecar, não, irmão. O batismo é o primeiro passo para Deus poder te fortalecer para você ser uma pessoa melhor. É a partir daí que a obra de Deus vai acelerar em você. Quantos aqui, batizou no ano passado, bem devagar, né, pastor? Então dá para o meio, não dava? E hoje está voando, porque Jesus nos ensina isso. Você precisa nascer de novo. Você fica tentando ser santo antes de batizar, por exemplo, e é difícil. Ele precisa ver em você, há um desejo por mais dele. E o batismo ele é uma assinatura de responsabilidade. E você quer, de fato, confessar que ele é seu Salvador. Aleluia. Não importa se você for, eu estou bem, eu estou melhor, preciso melhorar. Agora, quando nós nos batizamos, nós não declaramos que é o nosso Senhor. Amém? É uma assinatura, é uma aliança que você faz com Ele.
Então, após isso, tudo aquilo que demonstra ser contra Deus, você precisa usar da força para se afastar disso. Aleluia. Eu vou dar minha vida como exemplo, porque eu sou casado há 10 anos, minha esposa, nós namoramos 2 anos praticamente, e o início do namoro eu estava começando a conhecer a Cristo. Minha esposa me levou para a igreja, comecei para a igreja e tal, comecei a conhecer mais Jesus, e foram 2 anos indo para a igreja, né? Conhecendo, recebendo sinais, né? Eu querendo me aproximar mais dele e tal. Porém, nós sabemos que quando nós somos jovens, namoramos, e eu praticamente a Laura ela morava em casa, né? Nos últimos 6 meses de namoro, a gente já era casado. E eu sabia que eu precisava tomar uma atitude drástica, usar da força, para mostrar para Cristo que eu precisava dele e eu queria seguir um caminho com ele. Não precisava não sair para a igreja. Eu estava indo para a igreja, mas a minha vida não evoluía. E eu sabia que para demonstrar o batismo, eu precisava demonstrar também as minhas ações. Como é que eu ia poder me batizar e na semana seguinte, com a esposa morando em casa, eu não estar casado, né, pastor? Por exemplo. Então eu sabia que eu precisava usar da força para resolver isso. Aleluia. Foi muito difícil. Mas eu falei para minha esposa, foi nessa época aqui, ó, novembro. Vai fazer, hoje esse mês faz 10 anos, né, novembro. Porque na próxima do meu aniversário eu falei, não importa o que vai acontecer, não vai casar em fevereiro. Eu quero batizar, eu quero mais de Deus. Eu quero usufruir do que Deus tem para mim. Aleluia. E de fato nós casamos em fevereiro. Deus fez um mover sobrenatural. E em março eu batizei. E a partir dali foi um divisor de água na minha vida. Eu comecei a realmente entender o que é Cristo. Eu consegui sentir quem era o Espírito Santo. Ele conseguiu me ajudar. E o que eu não mudei em 2 anos, eu fui transformado em muito pouco mais tempo. Tive que usar da força, irmãos, para me apoderar do reino de Deus. Sabe por quê? Porque a minha mente era sempre contra. Não tem dinheiro, vai ter que pagar aluguel, e não sei o que, não sei. Eu estou falando de um assunto, eu imagino tantos outros assuntos. Né? Por exemplo, você está indo, não posso deixar minha baladinha porque meus amigos lá, quando eu tomar, é eles que me ajudam. Aí você está, não posso largar. Aí você fica em cima do muro. Usa da força. Sabe? Rejeita essa vida que você está levando, que não vai te levar para lugar nenhum. E aceite aquilo que Cristo tem para você. O plano dele é muito maior do que você imagina. Estar aqui, você já consegue ter noção disso estando aqui. Então faça uso da força, rejeite as suas vontades e comece a seguir aquilo que Cristo tem para você. Você vai ver os melhores dias da sua vida. Quando nós vamos para a igreja, né? E passa anos, como eu passei 2 anos indo para a igreja, tocava tudo. Deus olhava para mim e falava, meu, mas o mais básico que é batizar, ele não fez ainda. Então é como se tudo que você começasse a fazer fosse em vão. Porque o principal passo que eu dou é manifestar minha fé em Cristo diante das pessoas. E o batismo serve para isso. Diante das pessoas, demonstra, a partir de hoje, eu sou uma nova pessoa. Estou nascendo de novo. E a partir daqui, todos os dias o Espírito Santo vai me direcionar através de pessoas e homens de Deus para me ser uma pessoa melhor. Eu queria abrir, só para finalizar, eu não posso falar mais, porque tem outros domingos, né? Para não ficar muita informação. Mas um ponto que por muito tempo nós erramos. Atos capítulo 8, verso 30. Eu gosto desse verso porque é um grande evangelista chamado Filipe. Diz assim no verso 30. Correndo Filipe, esse Filipe aqui não é um discípulo de Jesus. Esse Filipe aqui é um dos 7 servos que os homens de Deus ali precisou para servir as viúvas. 7 servos, a Bíblia diz que são 7 diáconos. Foram 7 homens que foram selecionados para fazer um trabalho árduo, que era servir as viúvas. E eles são citados no livro de Atos. Grandes homens de Deus.
E esse aqui era um deles, estava lá servindo as viúvas. De repente, Deus começou a levantar o ministério desses homens. E aqui está Filipe. Quando Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreende o que vem lendo? Filipe estava em um local e de repente Deus falou para ele assim: vai a tal lugar que tem um homem que está lendo a palavra e precisa do seu auxílio. Ele foi lá. Correu até o homem, se aproximou e perguntou: compreende o que está lendo? O homem respondeu: como poderia entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como uma ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Quem estava aqui sexta-feira sabe que isso aqui é Isaías capítulo 33, né? Então o homem, o eunuco, disse a Filipe: peço-te que me explique a quem está se referindo o profeta. Está falando de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Segundo eles caminham fora, chegou a certo lugar onde havia água, e o eunuco disse: eis aqui água, o que me impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Então, o que é importante aqui? Sempre fala isso aqui no prego do batismo. A gente olha para a palavra de Deus do batismo, a gente vê as pessoas pregando o Evangelho, e em seguida, aquele que está ouvindo, desejando o batismo. Como aconteceu aqui, o homem que não sabia nada sobre Jesus, Deus mandou o Filipe lá, chegou lá e estava lendo a respeito de Isaías, capítulo 53. Filipe explicou quem Jesus era. A reação seguinte, qual foi? O que me impede de ser batizado? E hoje em dia, sabe o que a gente faz? A pessoa quer se batizar, não, irmão, você precisa ler a Bíblia, não, você precisa conhecer mais a palavra, não, você precisa isso, você precisa aquilo. Você coloca um monte de empecilho que o cara vai olhar e não tem coisa para fazer isso. Realmente, nós precisamos ler mais a Bíblia, nós precisamos ser mais santos, nós precisamos mais, mas para fazer tudo isso, eu preciso de quem? Do Espírito Santo. Então, o que ele respondeu, Filipe? Você quer ser batizado? O que você precisa fazer? Crer de todo o coração. Então, se você está em dúvida, qual o momento que eu devo batizar? Quando você sabe que você crê de todo o coração. Você crê? Crê. Batize, irmão. Depois, Deus vai fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Pessoas vão estar próximas a você para te instruir, para você levar um caminho maravilhoso em Deus. Então, se a sua dúvida é: por que eu deveria me batizar? Porque Deus tem um plano perfeito para você. Um plano perfeito para você e para a sua casa. A partir desse momento que você tiver essa ação, as coisas vão mudar, a sua vida vai mudar, as pessoas vão perceber, a sua casa vai ser alcançada. Porque um homem ou uma mulher teve uma atitude, se apoderou com força do reino de Deus. E onde você estiver com os seus pés, o reino de Deus vai ser manifestado, que é paz, justiça e alegria do Espírito. Aleluia. Então, que hoje seja um dia inicial de suas ministrações, para você desejar mais por isso. Virá outras 6 ministrações, mas a primeira tem que despertar o desejo em você. Aleluia. Então, se você acha que você tinha que ser um pequeno bem batizar, Filipe responde essa pergunta. Você precisa crer totalmente, de todo o seu coração. Aleluia. Quando você crê de todo o coração, o Espírito Santo está em você, ele já começou uma boa obra, ele já está se transformando. Só precisa agora do seu passo de fé, que é decidir ser uma nova criatura. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia. Entenda que quando você não faz isso, enquanto eu não dou esse passo de fé, as coisas de Deus não me atraem. Quando eu não creio de todo o coração, quando eu não busco, quando eu não procuro demonstrar mais amor a Jesus, as coisas dos céus não me atraem. Então o batismo é o ponto mais importante para o cristão. É uma decisão de responsabilidade, onde você vai estar olhando para Jesus e falar: eu creio em Ti.
Não há dúvida no seu coração. Não, mas se eu creio depois desviar. Não, se você crê de todo o coração, você não pensa em desviar. Se de fato você crê de todo o coração, Jesus espera a sua decisão. Amém? Feche agora, vamos orar. Senhor, eu clamo a Ti neste momento, Jesus. Pai, neste momento nós estamos diante da Tua presença. E nós temos a oportunidade, Senhor Jesus, de desejar essa aliança. Nós temos a oportunidade, Jesus, de olhar para os céus agora e falar: eu creio em Ti como meu único e suficiente Salvador. Eu creio que em Ti eu sou mais que vencedor. Eu creio, Jesus, que o reino dos céus é aquilo que eu preciso, que é paz, justiça e alegria do Espírito. Senhor, eu começo a clamar aqui por pessoas aqui hoje, Senhor, que precisam do Teu reino, como nós vimos em Tua palavra. O livro de Romanos diz que o Teu reino não é comida e nem bebida. Quer dizer que o Teu reino não é as coisas que essa terra pode nos oferecer. O Seu reino não é dinheiro. O Seu reino não é um bom emprego. O Seu reino não é reputação. O Seu reino não é um monte de seguidor no Instagram. O Seu reino não é comida e bebida, não é geladeira cheia. O Seu reino é paz, justiça e alegria do Espírito. Então eu clamo agora, Pai, que você comece a fazer neste momento, Pai, esses sinais. Se existem pessoas aqui que não têm paz no coração, não têm alegria no Espírito, pessoas que estão sendo injustiçadas, Senhor Jesus, e procuram se saciar nas coisas dessa terra, eu clamo, Espírito Santo de Deus, começa a se manifestar nesses corações. Porque só de Ti, Senhor, nós recebemos a verdadeira alegria. Só de Ti nós conseguimos receber a verdadeira paz, Jesus. Somente Ti consegue nos trazer a justiça, a qual nós buscamos dia após dia. Por isso eu clamo, Espírito Santo de Deus, se existe alguém aqui abatido, triste, e procura se saciar com as coisas da terra, começa a demonstrar o Teu amor, Jesus. Começa a demonstrar o Teu amor agora como forma de sinal, para essa pessoa se atrair a Ti, Senhor Jesus. Começa a trazer alegria no coração. Começa a visitar mentes agora, Jesus. Mentes que estão, Pai, em nome de Jesus, turbulentas agora, neste momento. O Senhor me mostra que tem pessoas aqui hoje que estão com a mente agora bombardeada por pensamentos das trevas. Parece que vai ficar louco. Senhor, em nome de Jesus, começa a trabalhar agora para a mente dos Teus filhos. Começa agora a retirar todo espírito de loucura. Em nome de Jesus, se você pode, irmão, ora por alguém agora. Sai do seu lugar, começa a orar por alguém. Vamos orar para que o Senhor manifeste o amor dele. Senhor, nós declaramos agora, Pai, uma paz a qual nós nunca sentimos, Jesus. Toda guerra na mente vem cair por terra agora, no nome de Jesus. Toda guerra que o Espírito de Deus das trevas está começando a travar agora na mente de pessoas aqui. Na palavra lançada agora, venha perder a força. A palavra de Deus diz que a fé é o escudo que apaga os dardos inflamados do inimigo. Em nome de Jesus, toda seta maligna, todo dado inflamado que vem na sua mente agora, em nome de Jesus, Espírito Santo, começa a arrancar. Começa a arrancar no nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos. As armas das nossas guerras não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Em nome de Jesus, a barreira na sua mente será agora destruída. A barreira que Satanás colocou na sua mente seja agora despedaçada no nome de Jesus. No nome de Jesus, aquilo que te impede de viver algo em Deus, aquilo que te impede de obedecer às Escrituras,
ser transformado. Seja agora em nome de Jesus livre. Seja livre no nome de Jesus. As fortalezas caem por terra agora. A mentira de Satanás cai por terra agora. Chora, lava, vem com o teu reino, Jesus. Vem com o reino dos céus agora, repouse sobre essa casa. Nós queremos usufruir da paz, da alegria, da justiça que o Senhor tem para nós, ó Pai. Em nome de Jesus, começa a pôr para fora toda angústia, Senhor. Começa a pôr para fora toda angústia, toda tristeza. Renova agora para o nosso espírito, que nós vemos usufruir, ó Pai, não de uma alegria de alma, uma alegria de alma que é momentânea, uma alegria de alma que se esgota rápido, mas nós queremos usufruir a alegria que o Senhor tem para nós, que é uma alegria de espírito. Em nome de Jesus, começa agora a transformar, Pai, em choro, em alegria. A dor, a tristeza, em alegria, Senhor Jesus. Faz um mover, Espírito Santo de Deus, neste lugar. Faz um mover, ó Pai. Arranca o medo. Porque está escrito em 1 Coríntios capítulo 13, que o seu amor lança fora o medo. Então, se pessoas estão com medo, Pai, de batizar, arranca agora o medo, Jesus. Que onde havia medo, venha transbordar o seu amor. Viva a cheia, aonde a incerteza venha transbordar o seu amor, Jesus, por nós. Onde a tristeza, onde a choro, venha transbordar o seu amor de alegria. Onde a luta e sofrimento, venha transbordar a sua justiça sobre nós, Jesus. Aonde a guerra está travada, aonde demônios, ó Pai, tomam e roubam a nossa energia, a nossa paz, começa agora a transformar a paz que o Senhor tem para nós, que está acima de todo entendimento humano. Chora, babaxeia, alabaça. Começa a fazer algo novo hoje, Espírito Santo de Deus. Que a sua vida venha ser marcada hoje por algo novo que Ele está realizando em você. Você usa esse dia para marcar os seus filhos como sinal. Marca os seus filhos hoje, Senhor Jesus, como um sinal.